Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Já é ruim sofrer uma série de problemas da vida, sofrer danos, mesmo merecendo ou não merecendo. Agora pense, você ter que sofrer por outras pessoas, algo que não fez e ainda por outros, em nome de outros ou em favor de outros. Pois bem, o Salmo 69, como nós falamos, ele é um salmo messiânico. Na verdade, até poderíamos dizer que os salmos em geral terão sim sempre um caráter messiânico, apontarão para a redenção de alguma forma, mas pensando especificamente no salmo que fala bastante sobre Cristo e a obra de Cristo, Davi foi um instrumento para isso, uma figura do Senhor Jesus realmente. E o seu sofrimento mostra isso. E a partir do versículo 8, versículo de 8 ao versículo 12, Davi diz assim: Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum estar a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Davi passou por muitas lutas, mas, como nós temos visto, muitas lutas de Davi visam apontar para o sofrimento do próprio Messias, de Cristo Jesus, o Salvador. Nós vemos nesse trecho algumas profecias que apontam para Cristo. O próprio versículo 8 já nos fala da negação dos irmãos de Jesus que não criam nele. João, capítulo 7, diz o texto: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Veja que o ministério do Senhor Jesus não foi um ministério de fama e glória. Foi um ministério bastante reservado, ao mesmo tempo em que ele estava sempre anunciando a palavra e, inevitavelmente, atraindo a atenção por causa das curas e sinais que faziam, que apontavam para quem ele era. Mas veja que os milagres que Jesus fez, os sinais, apesar de atrair pessoas interessadas nestes sinais e milagres, não atraiu a crença do povo. Isso é importante observarmos para vermos que milagres e sinais têm um propósito de mostrar que a mensagem é verdadeira, mas não são eles que confirmam a fé no coração, que realmente garantem que as pessoas vão crer. Na verdade, só o Espírito de Deus pode operar poderosamente e eficazmente no coração do pecador. Veja que, como disse Davi, nem mesmo os irmãos do Senhor Jesus criam nele. Tinham realmente crido em quem ele era, na mensagem e, obviamente, na pessoa, quem ele exatamente era, o Filho de Deus. Mas no versículo 9, Davi diz outra coisa acerca do Senhor Jesus, pois o zelo da tua casa me consumiu. E em João capítulo 2, versículo de número 17, vamos pegar desde o início, o 13, diz o texto que, estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas,
expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai a casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Veja que o Senhor Jesus teve um momento em que realmente o zelo tomou conta dele, tal ponto dele ter feito coisas que com certeza você não teria coragem de fazer. O zelo pelo Senhor. Não foi o zelo por si, foi o zelo pelo Senhor, pelas coisas de Deus. A forma como as pessoas transformaram o templo num lugar de negócio, num comércio. Assim como estão fazendo em muitos lugares por aí. O zelo consumiu ele. O zelo pelo Senhor. Isso aí já me leva a uma outra aplicação. Você tem zelo pelas coisas do Senhor? Um zelo pela obra do Senhor? Não é um zelo por você, nem pelo que você quer. As pessoas lutam muito por si mesmas. Elas brigam muito por si mesmas. Elas fazem coisas para seu benefício e por seu interesse. Status, poder, dinheiro, fama e outras coisas mais. A questão é você zela pelo Senhor, realmente, ou seja, faz as coisas por Deus. Davi nos mostra Cristo fazendo as coisas, zelando pelo Senhor, pela obra do Senhor. E então, a partir daí, ele fala do sofrimento novamente. As injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Outra vez o sofrimento. O Messias que veio sofrer. Já é difícil sofrer quando nós somos alvos da maldade dos homens por causa de alguma coisa que fizemos ou não fizemos, por causa da maldade dos homens. Agora imagine sofrer por outras pessoas, sofrer para dar a elas o benefício do sofrimento, o benefício que é sofrer no lugar delas. Lá em Isaías 53, o profeta nos fala sobre o sofrimento do Messias. É bom que nós lembremos, porque quando nós estamos em lutas e angústias, a gente lembrando do que Cristo sofreu por nós, nós lembramos que não estamos sozinhos, lembramos que também já foi paga a nossa redenção e que, portanto, as promessas do Senhor estão valendo, que é a esperança. O profeta diz assim, Isaías 53, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. O mais rejeitado. Nós às vezes nos sentimos rejeitados, abandonados. Às vezes esse sentimento pode tomar conta do coração de uma pessoa. Jesus foi o mais rejeitado. Ele, por ser o Criador, deveria ser aquele que todos buscariam para agradecer, para engrandecer, para até pedir. Mas ele foi o mais rejeitado. O Filho de Deus. Observe que não é por quem somos que nós somos rejeitados. Às vezes nós atribuímos a nós mesmos. É porque eu sou insignificante, então eu sou rejeitado. Mas é pelo que Deus fez em nós. Jesus foi rejeitado por ser o Filho de Deus. Se ele fosse como Herodes, Pôncio Pilatos ou César, filhos do mundo, pessoas que viviam segundo as trevas, seriam aclamados. Herodes, em Atos 12, é aclamado pelo povo, e povo judeu, inclusive. Herodes é aclamado. É aclamado por ser o filho deste mundo. E Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, é rejeitado por ser o Filho de Deus. Então, é aquilo que Deus faz em nós. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si.
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ao sofrimento por nós. Lembre-se disso. Ele foi à cruz por nós. Ele foi rejeitado entre os homens. Ele foi maltratado pelos homens. Foi humilhado, cuspido. A glória do Filho de Deus não foi a fama, não foi o poder, não foi a riqueza, não foi o domínio. A glória de Cristo foi a cruz do Calvário. Lembre-se sempre disso, porque os homens buscam glória o tempo inteiro. Mas o Filho de Deus teve na cruz a sua glória. Foi ali, humilhado, que ele venceu o pecado. Foi ali que ele venceu os nossos adversários, para que pudéssemos ter vida eterna com ele. Observe que a cruz não só foi a glória de Jesus, mas é a nossa glória. De forma que ali ele nos abençoou. Então, leve isso, inclusive, para a sua vida, tanto glorificando e agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez por nós, mas também lembre-se que muitas vezes é o caminho da cruz, como Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, leve a sua cruz. Então, é o caminho da cruz que é a glória. Não é o caminho que para os homens seria o mais óbvio, que realmente é a glória do homem. Porque para Deus a glória está em fazer a vontade dEle, em glorificar o nome dEle no meio de um mundo que jaz no maligno. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, por Tua graça. Obrigado porque o Senhor, em Cristo Jesus, nos salvou. Nós não merecíamos. E o Senhor fez algo tremendo, maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Ajude-nos, Senhor Deus, esse mundo mau, Senhor Deus, em que as pessoas dominam sobre outras, porque elas se acham melhores. Ajude-nos a ver na cruz, a ver na humilhação, a ver, Senhor Deus, nisso a glória, porque vem do Senhor a recompensa, para que nos alegremos em Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.